Eu quero falar sobre o significado espiritual do nome das 3 filhas de Jó, que Jó deu, o nome que ele deu para as 3 filhas, depois que Deus restituiu para ele tudo em dobro. Por que ele colocou o nome que ele colocou nessas 3 filhas? Qual é o código espiritual que traz para a nossa vida? O versículo 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Interessante notar que o livro de Jó não fala o nome dos filhos. O que era comum a gente saber o nome dos filhos, não das filhas. A gente não sabe o nome dos filhos, a gente vai saber o nome das filhas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da primeira filha foi Gemima, o da outra, que é a do meio, Késia, e o da terceira, a caçula, Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e o filho dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então aqui fala o nome das 3 filhas de Jó: Gemima, a mais velha Gemima, a do meio Késia, e a caçula que se chamava Queren-Apuque. Qual o significado espiritual que tem no nome de cada filha que Jó colocou? Primeiro se chamava Gemima. A tradução do nome hebraico Gemima quer dizer aquele que voa. Aquele que o quê? Que voa. Gemima quer dizer aquele que voa. Quando nasce essa menina, Jó diz Gemima. Qual o significado de Gemima? Diga assim: aquele que voa. Aquele que voa. Um nome muito forte. O nome que Jó não escolheu por acaso. Aquele que voa. Para o homem que estava quebrado, para o homem que tinha perdido tudo, para o homem que tinha perdido a sua família, todos os seus filhos tinham morrido, homens e mulheres, para o homem que tinha perdido a sua casa, para o homem que tinha perdido todos os seus animais, para o homem que tinha perdido a sua saúde, para o homem que tinha virado mendigo, para o homem que tinha quebrado, para o homem que se tornou motivo de riso, de escândalo, de escárnio, para o homem que todos olhavam para ele e falavam assim: quando este maldito vai morrer? Para o homem que a esposa, quando viu ele naquela situação, disse: por que tu continua com a tua fé? Por que tu guarda essa fé?
Por que tu guarda essa fidelidade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó tinha perdido tudo que uma pessoa podia perder nesse mundo ele perdeu. Ele perdeu família, que é o bem mais precioso. Ele perdeu saúde. Sem saúde você não consegue fazer nada. E ele quebrou financeiramente. Num só dia ele perdeu tudo. Só que Jó não perdeu o quê? Diga assim, não perdeu a fé. Como ele não perdeu a fé, Deus reverteu o quadro. Deus reverteu a história. Deus pegou aquele que estava no fundo do poço. Deus pegou aquele que as pessoas apenas apostavam. Quando será que esse desgraçado, esse perdedor vai morrer? Quem via Jó quebrado, quem via Jó doente, quem via Jó naquela situação, jamais acreditava que aquele homem ia ser feliz de novo, jamais acreditava que aquele homem ia ter saúde de novo, jamais acreditava que aquele homem ia ter as mais belas filhas de todo o Oriente, jamais acreditava que aquele homem ia ser milionário de novo, jamais acreditava que aquele homem ia ter autoridade de novo, poder de novo. Mas vem Deus e pega a vida dele que está no buraco e faz a vida dele decolar de novo, faz a vida dele voar alto de novo. Como está lá escrito em Isaías, porque os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor sobem com asas como de águia, amém? Então quando vem a primeira filha dele, ele diz, vai se chamar Jemima, porque eu sou, por causa do Senhor, porque eu sempre criei que o meu Redentor ainda vive. Eu sou aquele que voa, eu sou aquele que estive no chão, estive no buraco, mas por causa do meu Deus, diga assim, ele me fez, está fraco, ele me fez voar alto outra vez. Então não importa a sua situação atual, não importa o quão doente você está, não importa se você perdeu sua família ou está perdendo, não importa se você está quebrado ou endividado, não importa se você está humilhado, não importa se você está no mais profundo fundo do poço, não importa se você é motivo de piada, não importa se você se tornou, desculpa falar, o leproso da família, a leprosa da família, as pessoas não querem falar com você, as pessoas te bloquearam no WhatsApp, as pessoas te bloquearam nas redes sociais, as pessoas te ignoram, te viram as costas. Você pode ter perdido tudo, se você não perdeu a sua fé, Deus vai te fazer voar. Você vai ser aquele que voa, você vai ser aquela que voa. Diga assim, eu vou ser aquele que voa. Você que está aí na live, coloca aí, eu vou ser aquele que voa. Eu vou ser aquela que voa. Amém? Tem muita gente que está crendo que você vai terminar os seus dias nessa situação. Tem gente que se ela pudesse apostar na tua eterna derrota, no teu eterno fracasso, na tua eterna dor, na tua eterna humilhação, ela apostaria com gosto. Mas Deus está te dizendo, Jemima, você vai ser aquele que voa, você vai ser aquela que voa.
diga aquele que voa. Ou se você é mulher, diga aquela que voa. Amém? Primeiro nome, Gemima, aquele que voa. O Senhor me fez voar de novo, porque está escrito no versículo 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O diabo foi lá, tomou tudo, mas só que mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Por isso que você não deve ficar chorando prejuízo. Você não deve ficar chorando pelo que o diabo tomou, ou pelo que levaram, porque Deus tem sempre mais. Segundo nome a filha do meio, nasce a segunda filha, ele coloca o nome da segunda filha Késia. O significado do nome hebraico Késia quer dizer árvore pequena de profundas raízes. A árvore pequena, a árvore é o quê? Como é que é a árvore? A árvore é grande? Essa Késia, árvore grande? Não, Késia quer dizer árvore pequena, porém, essa árvore pequena, ela tem o quê? Diga assim, profundas raízes. As pessoas só conseguem enxergar o teu tamanho. As pessoas olham e vê você pequeno, elas te desprezam. Elas olham o teu negócio pequeno e falam assim: vai dar errado. Elas olham você mais um profissional, vai dar errado. Eu sei como é que é. A gente está começando o ministério, 99% veem o tamanho e elas apostam no teu fracasso. Árvore pequena. Todo mundo que olhava para Jó dizia assim: esse pequeno homem nunca mais vai dar a volta por cima. Uma pessoa pequena assim, quando quebra, não se levanta mais. Só que o que as pessoas não veem são as raízes. Por isso que você tem que ter raízes profundas. Jó, o que as pessoas não viam? As pessoas não viam as raízes profundas que Jó tinha com quem? Com Deus, raízes de espiritualidade, raízes de oração, raízes de comunhão, raízes de fé, raízes de temor, raízes de intimidade. Essas raízes não eram frágeis. Ele podia ser uma árvore pequena, mas ele era uma árvore de raízes, o quê? Diga, raízes profundas. Quando uma árvore é pequena, mas as raízes são o quê? Diga, raízes profundas. Não tem tempestade, não tem ventania, não tem vento forte, não tem vendaval que arranque aquela árvore. Por quê? Porque ela é uma árvore pequena, mas ela tem raízes o quê? Deus está te dizendo nessa noite: você pode ser pequeno, mas o que faz a diferença não é o tamanho, são as raízes. Você tem que aprofundar tuas raízes em Deus. Tem gente que quando ela está passando por uma tempestade, por uma provação, ela não tem raiz, vai embora, leva. Ela cai em depressão, se afunda na depressão, se afunda na crise de ansiedade, perde o sono, perde a paz.
dela resolver o problema dela, ela se torna uma multiplicadora de problemas, ela se torna um problema para ela se torna um problema para a família, ela se torna um problema para a sociedade, porque ela sai no trânsito tipo uma louca, ela perde, é assim que o diabo quer, ela perde totalmente a sanidade espiritual, emocional, ela perde tudo, porque ela não tem raiz. Ela é arrancada do reino facilmente, ela é arrancada dela mesma facilmente. Você tem que ter raízes, porque se você tiver enraizado na palavra de quem? Diga, na palavra de Deus. Se você estiver enraizado em Jesus, não tem problema, não tem diabo, não tem inveja, não tem dificuldade, não tem crise, não tem nada que te arranque, nada pode te arrancar, porque você é uma Késia. Você é uma árvore pequena, diga assim, porém, com profundas raízes. Amém? Agora teve a filha caçula. A filha caçula nasceu, e ele chamou a filha caçula de Queren Apuk. Por que ele chamou a filha caçula de Queren Apuk? Significado da palavra hebraica Queren Apuk quer dizer vaso inquebrável. Vaso? Não se esqueça que nós somos somente vaso. Jeremias diz que nós somos vaso na mão do oleiro. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Querem a PUC, vaso inquebrável. O diabo fez de tudo na vida de Jó para o vaso quebrar, para Jó tirar a própria vida. Tirou os filhos, tirou a saúde, porque a proposta do diabo era o seguinte: ele te honra porque você abençoa ele, tira tudo dele, que ele vai te amaldiçoar, ele vai te deixar. A proposta era: eu vou quebrar o vaso. Mas apesar de o vaso ser de barro, o vaso tinha um tesouro dentro de si, porque o vaso era revestido de Deus. E diga assim: quando o vaso está fraco, diga, quando o vaso, com mais fé, quando o vaso é revestido de Deus, ele se torna um vaso, diga, inquebrável. Coloca aí na live, vaso. Eu sou um vaso inquebrável. Você não é um vaso inquebrável por causa de você. Como disse o apóstolo Paulo, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Tudo que aconteceu na vida de Jó, ele não quebrou. Por dentro ele não quebrou. Por mais que tudo se perdia, a fé só crescia. Talvez você esteja olhando para o teu cenário atual e você diga assim: bispo, tudo está se perdendo. Tudo está se perdendo, mas se a fé está crescendo, o vaso não se quebra. Se o vaso não se quebra, vai chegar uma hora, porque a Bíblia não é um livro de mortos, a Bíblia não é um livro do passado,
A Bíblia é um livro do presente. Deus não é Deus de mortos. Vai chegar uma hora que vai ser assim escrito sobre a sua vida. Assim abençoou a vida, assim abençoou o último estado de João, assim abençoou o último estado de Lília, assim abençoou o último estado do Antônio, assim abençoou o último estado da Mara, assim abençoou o último estado do Joaquim, mais do que o primeiro. O Senhor vai abençoar o teu último estado mais do que o primeiro, em nome de Jesus. Gemima, diga assim: aquele que voa. Você ainda vai voar, você vai realizar sonhos, você vai realizar projetos, você vai fazer coisas maravilhosas. Kézia, aquele que tem raízes profundas. Tenha raízes profundas com Deus. Invista na sua vida espiritual, ore todo dia, sempre que puder jejue, medita na palavra de Deus. Não falte quarta, não falte domingo na igreja. Querem a PUC, o vaso inquebrável. Se o Espírito de Deus te revestir, você pode ser um vaso de barro, todos nós somos, mas você se torna um vaso, diga assim, vaso inquebrável. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?